Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu venho aqui outra vez falar sobre estoicismo, que parece que é um assunto, né, que interessa aí a muita gente. Hoje eu vou trazer não só o estoicismo geral, assim como eu falei antes, mas um aspecto, né, que eu quero ressaltar do estoicismo. Só antes, lembrar, né, que os cursos de verão da Epoqué 2024 já estão lançados aí no Instagram, no grupo de WhatsApp da Epoqué. Quem quer fazer parte, tá o link do grupo na descrição dos vídeos, desse vídeo, dos podcasts também. Quem quer saber mais informação pode ir direto no site da Epoqué, todas as informações estão ali também, com os links para inscrição, para participar do grupo da Epoqué, para saber mais sobre cada mini curso que vai ter no verão. Né? E lembrando que todos os mini cursos de verão, que são 2 encontros de máximo 2 horas cada, são com contribuição espontânea. A pessoa decide quanto quer pagar. E ela pode fazer isso a partir do QR Code, que está em todos os cardzinhos, ou da chave Pix, que também em todos os cardzinhos dos cursos, dos mini cursos, está ali uma chave Pix. A pessoa contribui o que ela quiser contribuir. Então, as inscrições já estão abertas, também pelo formulário do Forms, que também está em todos os cardzinhos. As pessoas estão se inscrevendo, podem se inscrever em mais de um curso, todos se quiserem, todos os mini cursos, sem problema algum. A partir do dia 15 de janeiro até o dia 29 de fevereiro de 2024, entre terça e quinta-feira. Bom, esse é o primeiro recado, então vamos agora ao estoicismo. Uma característica importante do estoicismo é a sua percepção, a sua interação, a sua complementariedade, o que dá várias perspectivas e leituras do estoicismo, ao mesmo tempo comunitária e individualista. Então tem uma tensão, alguns escolhem um desses lados. O estoicismo vê de uma forma individualista, como os norte-americanos, com a fortaleza individual, o super-herói, o herói de si mesmo, né? E também tem uma parte do estoicismo que trabalha muito com a comunidade, né? Isso e nessa tensão se chama uma perspectiva de parte todo, que quase toda a filosofia grega antiga tem, né? Uma tensão, uma relação, e alguns veem como oposição, eu não vejo assim, vejo como uma complementariedade entre o indivíduo e a comunidade. Assim como Esparta, né? O indivíduo só tem valor enquanto guerreiro. Assim, né? Da política do país, da polis, assim como o grego também só tem validade enquanto está inserido dentro de uma polis. Então, essa relação de parte todo, indivíduo e comunidade, já vem antes do estoicismo. Mas o estoicismo dá uma ênfase nova a isso. Né? Ele é mais cosmopolita, enquanto que Aristóteles, Platão, os espartas, gregos e outras polis dão interesse apenas na sua comunidade, nessa relação de parte todo, indivíduo-comunidade, o estoicismo vê o indivíduo como um cosmopolita. Então, que ele é um cidadão de toda a humanidade, de todo o cosmos. A relação parte toda agora não é só uma relação dentro de um setor, dentro de uma tribo, digamos assim, de uma comunidade. Então, a noção de koinonia, que é comunidade em grego, nos estoicos é uma koinonia humanitária. E aí tem um caráter muito humanístico no estoicismo. Para falar disso, eu vou ler algumas coisas aqui, tá? E vou comentando. E é importante só, eu acho que é importante lembrar que essa questão de parte todo fazem muita comparação com as filosofias orientais, fundamentalmente com o budismo, né? Que considera também o indivíduo como uma gota no oceano, que o todo tem mais valor que o indivíduo, né? Então, pode isso também ser levado ao extremo para um nacionalismo, uma questão de raça, né? Que a raça tem mais importante. Então, tem os seus lados aí escorregadios, mas não é isso que o estoicismo
proclama, nem perto, tá? E na diferença, a diferença do budismo e das orientais é que fundamentalmente, então vou falar de forma geral aqui, tá? O budismo e outras filosofias orientais consideram o todo mais importante, mais relevante, com maior valor do que o indivíduo. Então, o indivíduo é uma gota no oceano, ele é uma gotinha, o oceano é que interessa. Em toda a filosofia ocidental, a partir da filosofia grega, o indivíduo sempre tem valor. Nunca se destaca o indivíduo. O indivíduo tem valor na filosofia, no pensamento ocidental. Né? Somos muito mais individualistas, que tem o seu extremo também, como uma ética individualista norte-americana, né, da meritocracia individual, o que é um problema, mas de alguma forma, mesmo que, como no estoicismo, a gente vai ver agora, que o todo é muito importante, nunca se desfaz do valor do indivíduo. Ele sempre tem uma importância capital nas filosofias ocidentais. Depois no romantismo, depois nas filosofias mais modernas, né, no primeiro humanismo, em centrar tudo no homem, né, no ser humano. Então, no existencialismo. Então, o indivíduo é muito importante no pensamento ocidental. Essa tensão entre individualismo e uma comunidade entre o indivíduo e o comum pende muito para o indivíduo nas filosofias ocidentais, nas orientais pende mais para o grupo, para a comunidade, para o todo. Essa é uma diferença importante. Eu tenho lá na academia.edu, onde tem lá onde a gente coloca ali papers, dissertação e texto que a gente escreve, eu tenho lá na academia do Fernando Fontoura, vocês vão lá e tem um texto meu que eu escrevi, foi uma parte que eu fazia no meu doutorado, acabou saindo um texto sobre o estoicismo de Epiteto e a filosofia oriental do Vedanta, suas diferenças metafísicas. Embora budismo e Epiteto e estoicismo tenham algumas práticas parecidas, a metafísica, né, que embasa, que fundamenta essas práticas é diferente. Então, o ponto de chegada também é divergente. Então não dá para querer comparar o budismo e o estoicismo, fundamentalmente Epiteto, seus exercícios espirituais, como chama Hadot, simplesmente por essas práticas, porque da onde eles partem e o objetivo final são completamente diferentes, porque o pensamento oriental, uma das questões, ele é mais voltado para o grupo, para o todo, com menos valor ao indivíduo, e na filosofia ocidental, por mais que se tenha uma valorização do grupo, o indivíduo nunca perde o seu valor, nunca perde a sua referência. E é isso que eu quero falar hoje sobre o estoicismo. Então, a partir de agora, eu vou ler alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu buscar aqui. Bom, então vamos lá. Aqui um argumento, né, dessa questão do indivíduo e do todo, em toda a filosofia grega antiga, vamos dizer assim, há um argumento tipo parte todo, que é bem comum na ética estoica e na filosofia grega como um todo, no sentido de que somos parte de um cosmos e, analogamente, cidadão-pátria, cidadão/pátria, e assim por diante. A Hilária Ramelli, uma grande estudiosa de Hierocles, um filósofo estoico do século I, II depois de Cristo, onde fundamentalmente a minha tese de doutorado é em cima da ética dele, ela fala sobre Hierocles. Ela diz assim, a Hilária Ramelli, e Hierocles, que é um estoico, mostra como é absurdo preocupar-se com a segurança de apenas uma parte, pois se o todo perecesse, também essa parte pereceria. Mas também afirma que o todo não é nada sem as suas partes. Então aqui a gente vê que, embora, né, o Hierocles, um estoico, dá uma ênfase no todo, numa ética onde só tem validade a minha virtude moral se ela tiver consonância ou tiver afirmando, reafirmando ou em consonância com a coesão social do todo, não é uma virtude destacada do social, então não é uma virtude subjetivista, nem individualista, embora o indivíduo tenha seu valor, a sua virtude tem que ter uma consonância, uma ressonância com o ethos de toda a comunidade. E no caso do estoicismo, da humanidade como um todo. Tá?
Então, essa é a primeira a característica da ética estoica. Tem uma filósofa gaúcha, que eu acho que é da Federal do Rio Grande do Sul, a Inara Zanuzzi, que eu tive também a oportunidade de estar com ela em alguns eventos e conversar e ouvi-la e falar com ela. E eu cito ela no meu doutorado e ela fala uma coisa interessante sobre a noção de epiteto e essa racionalidade parte todo, né? E ela diz assim, a Inara Zanuzzi, ela escreve nas diatribes de epiteto, que são os escritos que o seu aluno Arriano escreveu de epiteto, que esse epiteto não escreveu nada, assim como Sócrates, seus alunos que escreveram sobre ele. E as diatribes são os livros, 8 livros, que nos restaram 4, onde o Arriano escreveu sobre as aulas de epiteto. E se chama diatribes. Então, aqui a Inara Zanuzzi escreve: o que vemos nessa passagem da diatribes é que o todo tem prioridade sobre a parte, epiteto, tá? Estoico. A razão disso deve ser porque o todo tem uma organização racional em relação a qual as partes são o que são. Isso é uma questão até ética, sim? Então, a minha virtude só tem sentido e valor se ela está ligada à manutenção ou à melhoria de toda a ética social. Não pode servir só para mim. Não é conveniente para mim contra o social. Isso não seria uma atitude ética no estoicismo. Né? Então, tem relação com as partes são o que são. E elas são o que são para promover o melhor para o todo, como um corpo. Consequentemente, as partes têm tarefas, funções em relação ao todo. É da sua natureza adaptar-se a ele e funcionar como partes. Esse é, por assim dizer, o dever da parte, funcionar em prol do todo. Isso, obviamente, com uma ética individualista não vai concordar. Né? Do qual vai dizer, inclusive, muitas vezes que o todo promove a proibição da parte fazer individualmente o que ela deseja, né? Meio que a sociedade corrompe o indivíduo porque obriga o indivíduo a perder a sua liberdade individual, como se a nossa liberdade individual fosse destacada de qualquer contexto que não fosse nós mesmos, né? Nem que seja a família, a cidade, o bairro. É claro que é uma falácia, a ética individualista, ela tem vários problemas lógicos, tecnológicos e éticos, né, em função disso. Bom, então a parte deve funcionar em prol do todo. Se consideramos as partes apenas isoladamente, não conseguimos capturar o que essa parte é, e nessa medida estamos fadados a não compreender o que é bom para ela. Quer dizer que a parte só tem sentido se ela, dentro do sistema, dentro da estrutura da qual ela faz parte. O sentido dela não está só nela, está nela também, mas dentro da posição que ela ocupa nesse cosmos, nessa estrutura. Vou fechar aqui por causa do cachorrinho latindo aqui. Bom, então a parte é o que é, em função de ela ser o que é individualmente, porém o seu valor não está somente vinculado a ela mesma, mas à noção, à compreensão que ela teria que ter, ou que ela tem, da posição que ela ocupa no todo. O que é um ser humano? O que é bom para um ser humano e o que é apropriado para um ser humano, isto é, o que ele deve fazer enquanto ser humano, só pode ser compreendido na medida em que se compreende o todo racional do qual ele faz parte, do mesmo modo como as partes de um corpo. É possível que, em dada ocasião, o pé tenha que ser cortado para que o corpo sobreviva. Isso Epiteto diz numa das diatribes. Não é, pois, apenas o bom funcionamento da parte que é determinado pelo todo, mas mesmo a sua mera existência pode ser boa ou não, de acordo com as necessidades do todo. Vamos lembrar que se a gente pegar essa noção e fizer um escorregar para o lado negativo do vício, é o nacionalismo, né? É a supressão da parte em função da melhora do todo, o que Epiteto nem o estoicismo diz. Tá? Isso seria
uma corrupção da compreensão do que o estoicismo diz, e obviamente que com interpretações políticas, sociais e éticas pode chegar a isso. Mas não é o que o estoicismo diz. E agora a Inara Zanussi vai dizer exatamente isso. Defende Nara que a percepção da relação parte-todo é um dos critérios da valoração do bem moral, mas não enfatiza ela como uma percepção de ser uma gota no oceano, como os orientais, ou seja, de que se perde completamente a noção de indivíduo à parte. Inclusive, ela diz: é preciso que eu, o indivíduo, me diferencie do todo para compreender as minhas tarefas em relação a ele, como parte. E, no entanto, algo determinado que eu sou neste todo, um pai, um filho, um cidadão, um médico, o todo não me transcende de forma a me tornar insignificante, pois o todo ocorre por intermédio da minha atuação nele. Isso é uma forma muito interessante de estruturalismo. Né? Se uma estrutura começa a trabalhar contra as suas partes, a estrutura se desfaz. Então, obviamente, que o estruturalismo tem que, de alguma forma, trabalhar para que elas se autorregule e se mantenham numa relação recíproca e complementar entre o valor da parte e a validade que ela tem no todo, e o todo pela parte. É uma questão de reciprocidade e complementariedade, e não de oposição. Né? Como se o todo, como se a comunidade tivesse que engolir o indivíduo e só tivesse valor à medida que está indo em direção ao oceano e se desfazer como indivíduo perante ao todo. Não é isso, né? E até tem o R. Tagore, né? Que é o Tagore, que é um grande poeta, até filósofo, acho que ele foi hindu, que ele fala que, né, que dando essa ênfase de que o indivíduo no né, em certas filosofias orientais tem cada vez menos validade, ele diz assim: o homem defende-se, o homem, ser humano, né, defende-se da ideia de que é um objeto impotente no curso do universo. Jamais o estoicismo vai pensar isso. Mas sim, não vai afirmar uma ética individualista. Então, aqueles que usam o estoicismo, como muitos norte-americanos, para fundamentar uma ética estoica individualista do herói de si mesmo, estão lendo mal o estoicismo. Estão lendo de forma subjetiva da maneira dos interesses que a eles querem reforçar, mas não estão lendo o estoicismo a partir do estoicismo. É uma koinonia cósmica, é uma koinonia humanitarista o estoicismo. Dentro dessa complementariedade entre parte e todo, o indivíduo tem o seu valor, tem as suas responsabilidades, inclusive consigo mesmo, mas também em consonância, em relação, em ressonância com o social. Aristóteles já dizia isso na Ética. Aquele que vive além do social, ou é um deus, ou é um selvagem, uma besta, no pior sentido. Só esses, né? Que é o idiota, aquele que o idios é o particular, aquele que se pensa destacado do quê? Do koinos, da comunidade. Um idiota é aquele que se considera separado, à parte da comunidade. Então, um idiota, para Aristóteles, ou vai ser um deus ou um besta, um selvagem. Porque dentro de uma comunidade de seres humanos, nós participamos da nossa ética, da nossa construção moral do certo e do errado para nós, em consonância, e não contrário, nem em oposição ao comum. A ética estoica, principalmente com Hierocles, no qual eu fiz a minha tese de doutorado, é uma ética vamos dizer assim, do ser humano comum ordinário em relação à sua comunidade. Né? É muito interessante porque não só Aristóteles, alguns outros antes de Aristóteles vão dizer que a virtude, como é que sabe se é uma pessoa virtuosa? Porque a comunidade é que vai definir se essa pessoa durante a vida dela foi virtuosa ou não, tanto que, né, as epígrafes que eles colocavam, os epítetos que eles colocavam nas tumbas e nos funerais, é a comunidade que dava. Esta foi uma grande pessoa, esse foi um grande político, este foi uma grande pessoa que influenciou. Após a morte,
que a comunidade vai validar ou não a virtude daquele que viveu. Por quê? Porque se ele viveu em comunidade, ele é virtuoso. Se ele melhorou a comunidade em algum aspecto, ele vai ser considerado um ser humano virtuoso. E não só durante a vida. Né? A virtude durante a vida, ela tem altos e baixos, mas no cômputo geral da sua existência, é que ela pode se considerar que foi um homem, um ser humano virtuoso. E quem valida isso é o social, não é a própria pessoa. Ah, eu sou virtuosa, eu sou bom para todo mundo. Não é a pessoa que valida a sua própria virtude. Porque a sua virtude tem que estar em consonância com o social. E só no final de uma vida de altos e baixos, que se pode a comunidade validar a virtude. Ou seja, a virtude sempre esteve ligada ao bem social de alguma forma. Sem entrar aqui no que seja um bem social e sem escorregarmos, né, para os nacionalismos, para a questão de raça, né? Dentro de uma ética grega antiga, fundamentalmente estoica, a hierarquia de valor não é de cima para baixo, não é uma metafísica, não tem nada transcendente que valide o seu valor. É uma metafísica, digamos, uma ontologia horizontal. À medida em que nós vamos participando dessa estrutura social e da comunidade, vamos validando os valores, a ética, que essa comunidade, como um bem, proclama, mesmo que seja um bem teológico, a teologia estoica é imanente, não é transcendente. A partir dessa convivência, que Hércules vai dizer que são os 8 círculos, né, com uma pedrinha jogada na água, né? A partir do momento de certa idade, a pessoa vai compreendendo que a ética é muito mais que a sua sobrevivência, muito mais que os seus próprios desejos e a da sua família, mas que ela vive numa comunidade de vizinhos, de cidadãos, de países e de humanidade. É só no final de uma vida que tenta relacionar o seu bem individual com o bem comum é que alguém pode ser considerado virtuoso. Então tem que ter uma dialética, uma composição entre o meu ato virtuoso e aquilo que na comunidade pode ser considerado também um bem para esta comunidade. No caso do ser humano. O Luc Ferry, filósofo francês, né? Que tem aquele livrinho dele, eu acho que é Aprendendo a Viver, ou Aprenda a Viver, ele fala sobre o estoicismo e diz que uma das melhores, vamos dizer assim, uma analogia, tá? Fraca, mas serve. Uma das melhores formas de compreender o estoicismo nos dias de hoje é a gente pensar na ecologia, né? Na questão ecológica sustentável. Então pensamos não só no nosso bem imediato, nossa comunidade, mas que as nossas ações hoje, fundamentalmente hoje, no mundo globalizado, têm reverberações fora do nosso âmbito imediato. E temos que pensar exatamente naquilo que não vemos, nas consequências das nossas ações para toda uma comunidade. Para isso, temos que pensar de forma ecológica e sustentável. Um outro filósofo contemporâneo que pensa assim é Peter Singer, que tem lá o seu projeto social Altruísmo Eficaz, e que tem o mesmo pensamento, né, de que nós temos que pensar nas gerações que ainda não vieram, porque faz parte do nosso sistema, ou deveria fazer parte do nosso sistema de valores éticos, não só os nossos interesses pessoais ou próximos, mas justamente aqueles que não vemos, mas que podem sofrer as consequências, ainda mais hoje no mundo globalizado, de nossas escolhas. A nossa ética não acaba perto do nosso umbigo, ela se expande como uma pedrinha jogada na água. É exatamente o pensamento de Epiteto, de Hércules e dos estoicos. Então, esse aí é o recado de hoje. E o estoicismo é absurdamente rico na lógica, na ética, na física ou na metafísica, na epistemologia. Então, obviamente que pode ser lido de formas subjetivas das mais diferentes formas. Mas a gente for do estoicismo, a partir do estoicismo, jamais o estoicismo vai defender uma ética individualista meritocrática.
como um indivíduo destacado do social, muito menos preconceituosa contra os gêneros, ou a favor de um gênero, de uma cor, de uma raça, de uma religião acima das outras. Jamais. O estoicismo tem uma ontologia horizontal, jamais hierárquica de cima para baixo ou de baixo para cima, porque é uma koinonia, é uma comunidade de seres humanos universal. Não é à toa que Kant, que leu os estoicos, fez a sua teontologia universalizada. Sim? Então, esse é o recado. Suscita aqui, o que eu falei, suscita muitas outras questões que poderíamos falar a respeito disso. Se vocês tiverem algum interesse, alguma dúvida, mandem mensagens aqui pelo canal, que eu vou tentando desdobrar e clarear cada vez mais as questões sobre o estoicismo. Então, no final, agora lembrando dos cursos de verão da Hipoquer, links, grupo de WhatsApp, no site da Hipoquer todas as informações, contatos estão tudo no site, no grupo de WhatsApp, pelo Instagram da Hipoquer, aqui no YouTube, na descrição estão todos os links, formulários de inscrição com contribuição espontânea. Você paga aquilo que quer ou decide pagar e está tudo certo. Bom, se gostaram do vídeo, querem dar like, comentar, compartilhar, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo.